põe, né? E Otto diz que essa experiência é a essência da religião, né? Quando é um sentimento pré-racional, um sentimento que ele vai chamar também, com outro termo, consciência criatural, quando o ser humano se experimenta criatura, né, diante do Criador, como alguém, Rahner diria em termos mais complicados, como alguém que não se pode dar o ser, né? Eu venho de outro, eu não posso me produzir, né? Eu sou um ser frágil, mortal, vulnerável, dependente, e aquela experiência me faz sentir assim, né? Então, Otto vai dizer que a mística acontece quando essa experiência religiosa vai se intensificando e se reduz o elemento da distância, da diferença, né? E a força desse mistério vai levar o ser humano até níveis radicais de identificação com ele, né? E aí vai acontecer um despojamento, como ele chama, autoaniquilamento. Eu não acho um termo muito apropriado, mas é isso. Ele sintetiza, então, o que seria mística para ele com uma definição provisória. Ele vai dizer, como uma definição provisória de mística, eu sugeriria que, conquanto a mística partilha a natureza da religião, mostra uma preponderância de seus elementos não racionais e uma exagerada ênfase deles com respeito ao superabundante aspecto do numen. Otto é um alemão, um filósofo racionalista, é crente, mas moderadamente, né? Então, eu acho que essa definição, essa teorização dele é muito importante na história da mística, mas também tem os seus limites. Por isso eu trago outra aqui, a do Padre Vaz, né? Bem posterior a Otto, né? Padre Vaz, que talvez alguns de vocês tenham conhecido. Eu conheci, tive o privilégio de ser sua aluna. Uma pessoa que é certamente, acho que o maior filósofo brasileiro. Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Ele tem um texto do ano de 1994. Eu até tenho a honra dele ter apresentado esse texto num seminário que eu organizei, no Rio de Janeiro, eu e um outro colega da UFRJ, Roberto Bartolo. Nós organizamos um seminário chamado Mística e Política e pedimos ao Padre Vaz para fazer a primeira conferência. E ele fez uma conferência memorável, monumental, sobre a experiência mística na tradição ocidental, né? Muito importante realmente. Onde ele retoma alguns elementos de um texto mais antigo, de 74, onde ele vai distinguir experiência do sagrado e experiência do sentido. Então, a descrição de Rudolf Otto corresponderia mais a uma experiência do sagrado, segundo ele, né? E ele vai dizer que uma experiência de Deus é mais uma experiência do sentido, né? Do sentido radical. Uma experiência totalizante que inclui a totalidade da existência humana. E ele vai dizer também que, em se tratando da experiência cristã de Deus, né, se trata da presença do sentido radical em uma existência particular, histórica, a de Jesus de Nazaré, que é dita numa palavra condicionada e histórica, a palavra da revelação. Então, nesse sentido, a encarnação de Deus em Jesus, né, é a culminância da dinâmica de aproximação de Deus da humanidade e será a plena manifestação do sentido radical, manifestado não apenas através de uma realidade, sua expressão, mas inteiramente identificado com ela. E isso vai ter como consequência que a mística cristã nunca poderá desviar, abstrair ou mesmo distrair daquilo que é a humanidade do ser humano. Uma vez que Deus mesmo, né, assumiu a carne humana, a mística cristã nunca poderá ser algo alienante, que retire a pessoa da realidade, ou seja, bem diferente do que o que diz Rudolf Otto, né? Ao contrário, fará cada vez mais a pessoa mergulhar dentro da realidade e se identificar cada vez mais com sua humanidade. Ainda um terceiro pensador que eu trago aqui para tentar definir melhor isso que a gente entende por experiência religiosa, experiência mística, experiência cristã de Deus, é o psicólogo William James, que escreveu um livro que também é um clássico, Variedades da Experiência Religiosa, né?
Para ele, a experiência mística é algo que se dá entre o afeto e o pensamento, né? E ele diz que a experiência mística promove uma expansão dos estados de consciência, um alargamento, e permite ultrapassar todas as barreiras usuais entre o indivíduo e o absoluto. Segundo ele, são 4 as marcas da experiência mística. A primeira é a inefabilidade. O que é isso? Inefabilidade. A gente diz que Deus é inefável, ou seja, Deus está fora da ordem do que a gente pode conhecer com os sentidos, com a razão, né? Inefável. Então, toda a linguagem para dizer Deus é uma linguagem analógica, indireta, você não consegue dizer Deus diretamente. A experiência mística é isso, é uma experiência do inefável. Você pergunta o que você experimentou, diz, a pessoa vai encontrar linguagens aproximadas, mas nunca poderá dizer assim, assim, assado. Como quando eu experimento, sei lá, uma dor nas costas. Vou dizer, sinto dor entre a 4ª e a 5ª vértebra lombar. Pronto, você pode descrever sua dor. Mas é uma dor física. Mas a experiência mística você diz que sentiu aquilo, sentiu outro, mas será sempre uma linguagem aproximada. É inefável. Segunda, tem uma qualidade noética, tem um aspecto iluminativo, aumenta o conhecimento, né? Isso é uma coisa importante, me parece. É talvez a melhor contribuição de William James. A mística tanto não é uma experiência alienante, como não é uma experiência de eliminação da razão. Não, ao contrário, a mística aumenta o conhecimento, né? Quer dizer, cria um novo tipo de conhecimento, faz avançar o conhecimento esse que não seria possível pelas vias normais meramente racionais, né? Bom, a Bíblia está cheia de afirmações nesse sentido, né? Quando o profeta Isaías vai dizer, falando, né, sendo porta-voz de Deus, destruirei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o conhecedor deste mundo? E que Paulo vai retomar depois para dizer que para conhecer a Deus em Jesus Cristo é preciso ser louco, né? É preciso abrir mão da inteligência dos inteligentes, da ciência que incha, da razão potente, né? Então, William James vai dizer isso. A mística é noética, né? Ela faz crescer uma forma de conhecimento. O amor é uma forma de conhecimento. Não é à toa que a Bíblia diz que, quando quer descrever as relações conjugais, diz que Jacó conheceu sua esposa Rebeca dentro da tenda. Conhecer é inseparável de amar, né? Terceira característica, a transigência, no sentido de que o místico é alguém, a partir da experiência mística, ele transige, ele consente na experiência, né? Consente, aceita, recebe, se torna um ser receptivo por excelência, né? Se dilui nele aquela preponderância ativa que, sobretudo, as pessoas modernas têm, que tem que fazer, que tem que produzir, que tem que mandar, não, né? E a 4ª característica, a passividade, né? A incapacidade de produzir por si mesmo aquela experiência, só podendo recebê-la de outro. Então, parece, depois de ver esses pensadores todos aí, que a definição de mística do velho Santo Tomás de Aquino ainda está valendo. Como é que Tomás de Aquino define a experiência mística? Cognitio Dei experimentalis, conhecimento de Deus por experiência, né? Isso é a mística. Jacques Maritain, que é um tomista famoso e ilustre, um filósofo católico francês do século XX, vai acrescentar um elemento da fruição, experiência fruitiva do absoluto, gozosa, experiência prazerosa, né, do absoluto. Então, no fundo é isso a mística, né? Conhecimento de Deus por experiência. Como é que a teologia entra aí, né? Porque a teologia é a chamada intellectus fidei, né? Quer dizer, a inteligência da fé. É a fé que busca sua inteligência. Justamente a teologia se debruça, é chamada, é convidada a se debruçar sobre a mística para encontrar aí, nas narrativas do experiencial, indizível, inefável, material para sua reflexão, né? A teologia é chamada a elaborar em cima dessa experiência
de Deus, o conhecimento de Deus por experiência. Depois do Vaticano II, houve assim, a palavra mística aparece em primeiro lugar num famoso escrito de Dionísio Areopagita, que é do início do cristianismo, dos primeiros séculos. Depois, as pesquisas de Michel de Certeau, um psicólogo lacaniano, jesuíta, um gênio que morreu muito cedo, francês, pesquisou muito o século XVII, e ali ele encontra novas definições da mística. Enfim, a mística sempre encontrou um pouco de dificuldade para estabelecer sua cidadania nos meios teológicos, sobretudo nos meios protestantes, evidentemente. O protestante sempre teve muito pé atrás com a mística. A mística era uma coisa inteiramente subjetiva, não racional, etc. Depois do Concílio Vaticano II, né, com o giro copernicano que a Igreja Católica, liderada pela teologia hanneriana, pela teologia de Hanner, deu, trazendo a teologia toda para o ponto de partida antropológico, né? É isso que a teologia, depois do Vaticano II, faz. Sempre partir do ser humano. Os debates sobre a mística na teologia católica vão girar em torno de duas questões, fundamentalmente. Primeira, será que o chamado para a mística é universal? É dirigido a todos? Ou se trata de uma graça especial só para alguns e algumas? Primeira questão. Segunda, em que estágio da vida de oração e de contemplação a mística começa propriamente? Quando é que deixa de ser uma oração comum e corrente para ser uma experiência mística, né? Então, todas essas questões estão situadas dentro do tratado da área da teologia chamada Graça, né? Antropologia Teológica 2, levantando perguntas sobre outros conceitos correlatos, santidade, vida cristã, etc. A contribuição mais significativa nesse período já da segunda metade do século, da primeira metade e entrando pela segunda do século XX, vem da teologia de Karl Rahner, né? Esse teólogo alemão, que é, acho que o maior teólogo católico que já houve, né? É dele a célebre frase, num escrito muito simpático chamado Carta de Inácio de Loyola a um jesuíta de hoje, né? Ele escreve uma carta imaginária, né, de Santo Inácio a um jovem jesuíta, onde ele diz: o cristão do futuro ou será um místico, ou seja, alguém que experimentou algo, ou não será nada, nem cristão, né? Quer dizer, no fundo, empalma um pouco aquilo que eu falei no início, né? Não experimentou, não dá nem para continuar a conversar. O cristão do futuro tem que ser alguém que experimentou alguma coisa, um místico, ou então não será nada. É dele essa frase. E ele é chamado, com razão, a meu ver, o doutor místico do século XX. A chave dogmática, né, a chave teológica para a noção de mística de Rahner vai repousar na distinção que a gente pode fazer entre experiência transcendental, quer dizer, abertura a priori do ser humano ao mistério, e experiência sobrenatural, onde o mistério é reconhecido, é nomeado. No fundo, Rahner está dizendo que mesmo aqueles que não nomeiam, que não têm uma religião, têm essa abertura transcendental, né? E há outros que têm essa abertura transcendental e a reconhecem, e a nomeiam, e a identificam e tal. Ele vai falar de mística de duas maneiras, e eu acho que isso é muito iluminador para nós. Há a mística da vida cotidiana, a descoberta de Deus em todas as coisas, mesmo as mais simples. Santa Teresa dizia: eu encontro Deus nas panelas, né? Santo Inácio dizia: é possível encontrar Deus em todas as coisas, né? Rahner vai dizer: existe essa mística do cotidiano, a experiência que está na base de toda a atividade humana, onde a transcendência se encontra presente. E Rahner vai sugerir que esse substrato experiencial sempre opera em um modo elevado por graça, quer dizer, aquele modo no qual Deus já respondeu ao chamado que colocou no seio da humanidade, ainda que isso possa não ser evidente a partir de uma consideração psicológica do conhecimento tematizado dos atos em si mesmos. Às vezes, isso não é visível numa vida, mas está lá presente, né? Então, isso é o misticismo da vida cotidiana. Depois existem, Rahner vai dizer, e não se pode negar, as experiências místicas especiais. Rahner admite que elas podem ser encontradas tanto dentro como fora do cristianismo, em outras religiões ou até em religião nenhuma, né?
Naquilo que diz respeito à fé cristã, essas experiências são uma variedade ou um modo da experiência da graça na fé. Ele faz muita questão de não parecer que tem uma posição elitista, que esses que fazem as experiências místicas especiais são melhores que os outros. Não, né? Não é isso. Mas ele diz que o critério para avaliar se alguém é místico, se alguém é santo, é sempre a caridade, é sempre o serviço ao próximo, né? Mas ele diz que essas experiências assim especiais de uma Santa Teresa d'Ávila, de um São João da Cruz, de um Francisco de Assis e ou Santo Inácio e outros, né, são uma intensificação paradigmática da experiência de Deus que é aberta a todos. Então, isso que essas pessoas, isso aí eu gostaria que ficasse claro, porque eu acho que é importante. Isso que essas pessoas, Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco, Santo Inácio, experimentam, escreveram sobre isso, né, narraram e tal, toda pessoa é chamada a isso. Potencialmente tem a possibilidade disso, né? Todo mundo tem esse potencial místico dentro de si. Não é um privilégio de uma casta, né, de escolhidos. Agora, por outro lado, ele diz que se a experiência mística é realmente o cume do desenvolvimento totalizante do sujeito humano, né, isso tem que ser analisado pela teologia, sim, mas também pela psicologia, ele diz. Rahner é muito reticente com relação a certas questões apresentadas pela mística, como as experiências de profundidade, os estados alterados de consciência, suspensão das faculdades, aquilo que, né, ele acha que muitas vezes, podem ser fenômenos que acompanham a união amorosa, mística com Deus, mas que não necessariamente são parte intrínseca da experiência de Deus em si mesmo. São fenômenos naturais que acompanham e às vezes dependem da personalidade do sujeito, né? Os psicólogos são muito duros às vezes com os místicos, né? Dizem que Santa Teresa era histérica, que São João da Cruz era não sei o quê, o outro era neurótico, Santo Inácio era obsessivo, claro que era, né? Agora, nós também somos. Só que não marcamos o mundo como eles marcaram. Então, eu acho que neuróticos, obsessivos, somos todos, né? Mas, quer dizer, não creio que isso seja um apanágio dos místicos. Apenas, talvez, isso fique mais evidente neles pela intensidade da experiência de Deus que eles têm, né? Então, a teologia rahneriana oferece, então, esse tipo de respostas que me parece que são bastante esclarecedoras, né? Ele vai dizer que a experiência mística não representa um nível mais alto do que as experiências da mística do cotidiano. Sobre a relação do místico cristão com o não cristão, ele diz que a experiência mística pode acontecer em qualquer religião, dentro do cristianismo ou fora. Ele expõe e amplia a sua famosa tese sobre o cristão anônimo, né? Então, eu explico, se alguém por acaso não tem isso presente, uma coisa que é bem conhecida, foi muito importante. Hoje em dia o pessoal do pluralismo religioso critica isso, que absurdo chamar de cristão anônimo, impor a nomenclatura de cristão. Gente, mas na época em que foi concebido, isso foi um avanço imenso, imenso, né? No fundo é dizer, reconhecer em pessoas que não têm filiação religiosa, muito menos cristã, os traços, né, daqueles que o Evangelho chamou de bem-aventurados. Sobretudo no texto de Mateus 25. Então, dá de comer ao faminto, dá de beber ao sedento, veste o nu, visita o doente. Bom, é um cristão anônimo. Vive a ética do Evangelho, vive, né, embora não seja filiado, nem pertença, né, à igreja no sentido institucional. Eu gosto muito de citar sempre o exemplo de Gandhi, que acho que é um exemplo incontestável, né? Porque além disso era um homem profundamente religioso. Alguém tem alguma dúvida que Gandhi era um místico, era um homem, né, de uma inteireza de vida, de uma coerência com o seu projeto de vida, de uma espiritualidade impressionante? Bom, e Gandhi não era cristão, ele aliás tinha altos reparos com o cristianismo. Ele gostava do cristianismo, ele gostava muito de Jesus, dos evangelhos, mas dos cristãos pouco. Ele dizia que os cristãos não tinham cara de viver aquilo que eles diziam que acreditavam, entendeu? A gente não fica muito bem na fita com Gandhi, não, né? Mas enfim, Gandhi, um homem santo, sem dúvida, né? Bom, então Rahner chamaria de cristão anônimo.
ânimo. Não é que ele queira impor a Gandhi um cristianismo, que Gandhi estava muito bem no seu hinduísmo, não queria ser cristão, nem precisava, né? Então, ele vai dizer que pode haver experiências místicas, né, muito profundas, tanto dentro do cristianismo como fora do cristianismo. Eu me convenci disso mais ainda, depois que li Rahner e tal. Ele me convenceu intelectualmente, mas eu me convenci, assim, interiormente, mais quando eu li os escritos daquela jovem holandesa que eu mencionei ontem, Etty Hillesum. Parece que o Padre Manuel Hurtado andou falando dela aqui, no Centro Loyola. A história dessa moça é uma história, assim, impressionante, né? Eu só não vou contar, que senão a gente não vai ter tempo para ver tudo que tem que ver. Mas, essa moça era uma advogada, estudou também psicologia, leu muito, literatura russa, inteligentíssima, dava aulas de russo, a mãe era judia russa e tal. Nunca foi religiosa, praticante, nasceu judia, mas enfim, o pai era meio agnóstico, ela também, os irmãos. O irmão era um gênio do piano, da música. Ela vai para Amsterdã, ela nasceu numa cidade pequena da Holanda, Deventer. Foi fazer faculdade em Amsterdã, fumava muito e tinha vários namorados, uma mulher muito bonita, muito atraente, passava de um namorado para o outro, às vezes vários simultâneos, enfim. Aí ela tem que ganhar a vida, se emprega como governanta na casa de um viúvo de 62 anos, se torna amante dele, espera um filho dele, aborta o filho dele. Bom, e assim vai a vida dela até o dia que ela encontra Julius Speer, que é um discípulo de Jung, um judeu alemão que está... O nazismo está crescendo, né, nessa altura, tá? Estamos nos anos 40, por aí. E ela se torna assistente de Julius Speer, que é um homem mais velho que ela, tem 50 e poucos anos, e se torna sua amante também. E ele é que diz para ela um dia: você devia rezar. Ela disse: rezar? Você tem uma espiritualidade, eu detecto em você, um psicólogo, né? Você deveria falar com Deus. É uma coisa que é difícil para um judeu, né? Os judeus têm tanto respeito por Deus, que essa coisa do diálogo íntimo com Deus, tem judeus que são homens e mulheres de muita oração, mas é diferente, né? Ele disse: não, solte-se, faz com toda a liberdade. Na hora que ela abriu a porta, caiu uma catarata de graças místicas em cima dela. É impressionante. Bom, então, para encurtar a história, ela vai crescendo, tem um crescimento espiritual impressionante, né? Vale a pena ler os diários dela. Ela só deixou diários, os cadernos que foram condensados num só, e cartas. Só isso. Ela começou esse itinerário com 27 anos, e com 29 anos ela morreu na câmara de gás em Auschwitz. E justamente por uma decisão nascida dessa oração, né? Ela, a uma certa altura, ela tem a possibilidade de escapar da Holanda ocupada, ir para Londres, que é zona livre, e ela resolve ficar, porque ela diz que não pode separar o destino dela do destino do seu povo. Ela se sente madura para assumir esse destino. Bom, então voluntariamente ela se apresenta ao campo de concentração, depois é mandada para Auschwitz com a família dela toda e morre, né? Mas são textos de uma beleza. Bom, então, ela é judia? Sim. Não praticante. É cristã de forma alguma, mas leu o Evangelho, cita o Evangelho, leu Santo Agostinho, né, e outros textos cristãos. Como definir Etty Hillesum em termos de pertença religiosa? Não dá para definir. No entanto, para te perguntar, é uma mística? Não há a menor dúvida que é. Ela mesma diz: eu acho que eu sou herdeira de uma tradição espiritual que é milenar. Eu sou jovem, tenho 27 anos, mas a minha alma tem mais de 2 milênios, tem vários milênios de idade, né? Bom, então eu acho que a teoria do cristão anônimo do Rahner se aplicaria, por exemplo, a essa moça, né? A gente não pode, é muita pretensão nossa querer restringir a ação de Deus aos limites de uma instituição. Não, Deus é livre, atua onde quer, né?